Olá, concurseiros, continuamos aqui dando dicas para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. As dicas são de direito administrativo, eu sou o professor Luiz Santos, com você aí nas dicas e nos exercícios para esse concurso. Nesse momento de dica, separei licitação pública para falar. Lei 8666 de 1993. Alguns assuntos são importantes quando o tema é licitação pública. Primeira coisa que o candidato do concurso deve saber é que a licitação pública ela tem mandamento constitucional. No artigo 37, inciso 21 do texto magno e também no artigo 175 da Constituição Republicana, nós temos os mandamentos e apontamentos constitucionais, principais quando o assunto for licitação pública. Diz o artigo 37, no inciso 21, que, ressalvados os casos especificados na legislação, a lei conhecida, 8666 de 93, ressalvados os casos especificados na legislação, que é essa 8666/93, minha gente, compra, vamos pensar mais, vendas, vamos pensar mais, serviços, vamos pensar mais, alienação, que são evidentemente também chamadas de vendas. Ou seja, não importa se é compra, se é venda, se é alienação, se é serviço, se é obra, será precedida de licitação pública, que assegure a igualdade entre todos os competidores, mantidas as condições efetivas das propostas, a qual somente será exigida qualificação técnica e econômica indispensáveis para o cumprimento das obrigações. Podemos concluir forçosamente que a licitação é a regra e as exceções estão na Lei 8666/93. Quando chegamos no artigo 175, esse ainda é mais contundente com relação à exigência de licitação quando tratar-se de serviços públicos. O artigo 175 diz que incumbe ao poder público, mediante contrato de concessão ou permissão, ou ainda diretamente, a prestação de serviço público, sempre por meio de licitação. Então, o poder público decide se faz o serviço público diretamente, ou se celebra contrato de concessão ou de permissão, mas sempre por meio de licitação, quando for serviço público. De maneira implícita, se capta o seguinte: se tratando de um bem público que vai ser utilizado, não há a necessidade de licitação. Evidentemente, se o órgão ou entidade quiser fazer, até deve fazer, mas a Constituição não está obrigando nesse caso. Agora, quando for prestação de serviço, aplique-se o artigo 175 do texto magno, ou seja, incumbe ao poder público diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviço público. Quando eu termino isso, eu tenho já formado aqui, no meu intelecto, a ideia de que a licitação pública é a regra e as exceções estão na lei. Trabalhando assim, eu começo a estudar então o quê? As exceções. Haja vista que o que não se encaixar nas exceções, aplica-se a regra, ok? Então, a regra, licitar. Exceções, então. Licitação, dispensável. A lei disse, faz ou não, depende, avalia aí. É discricionário, ok? Licitação dispensada. A lei disse, não faça a licitação nesses casos. Licitação inexigível. A lei disse, quando tratar-se de algum assunto, alguma coisa que inviabilize a licitação, ou seja, não vai ter competição, o objeto da licitação é único no mercado. Vamos comprar o quadro da Mona Lisa, aquele quadro com aquela mulher linda sorrindo, ok? Nesse caso, fazer licitação como? Se só tem um quadro, não tem como fazer a licitação. Então, quando o fornecedor for único, o objeto for único, não há como fazer a licitação, digamos assim, em tese. Então, ela é inexigível. Mas também, quando formos contratar artistas ou técnicos reconhecidos pela crítica especializada, também é possível contratar sem a licitação. Ela é, digamos, inexigível.
Agora, por fim, eu quero falar daqueles bens imóveis, prédios, edifícios imóveis, que o poder público utiliza e ele um dia resolve vender aquilo. E aí eu tenho que aplicar já a Lei 8666 de 1993, no seu artigo 17. Porque esse artigo 17 é que vai tratar da licitação dispensada, dispensada. Ou seja, incumbe ao poder público, evidentemente, por meio de licitação, uma licitação chamada concorrência, vender os bens públicos que ele utiliza, mas tem exigência. Esse artigo 17 diz que a alienação de bens subordinada ao interesse público será precedida de avaliação prévia. Ok? Vamos primeiro ver o valor do bem. E ainda a autorização legislativa. Ok? Uma autorização ou do Congresso, ou da Assembleia Legislativa, ou até mesmo da Câmara de Vereadores, dependendo da esfera de governo que estamos tratando. Ok? E aí, o que mais, professor? E aí, por derradeiro, já teve a avaliação do bem, já teve a autorização legislativa, agora faz uma concorrência para vender esse bem. Mas são aqueles bens que o poder público adquiriu, comprou e agora quer vender, quer alienar, não quer mais o bem. Ok? Agora, e aqueles bens que entram na administração pública por dação em pagamento, por permuta, ok? Por doação entre órgãos ou entidades, que são os incisos listados no artigo 17. Nesse caso, não é preciso fazer a concorrência, ela está dispensada. Pensamos naqueles bens imóveis, vários, muitos, que a Caixa Econômica Federal, que vocês sabem é uma empresa pública, um banco público, acaba recebendo de volta porque alguém comprou e não deu conta de pagar. Nesse caso, ela vai desovar esses bens, evidentemente, realizando o chamado leilão da casa própria, como nós conhecemos. Professor, mas não é uma concorrência que ela vai fazer, já que trata-se de um imóvel? Acabei de dizer a vocês agorinha que não é preciso fazer concorrência quando vier para o poder público por dação em pagamento. Mera, dação em pagamento, não precisa de concorrência. Pode fazer um leilão e desovar. Agora, a concorrência é exigida quando? Quando o bem é utilizado pelo poder público. E agora quer vender. Então tem que fazer o que mesmo, gente? A autorização legislativa, a avaliação prévia do bem e, por derradeiro, licitação na modalidade concorrência. Vamos realizar aí também um exercício. Pretende a administração pública alienar um terreno adquirido por compra e venda anteriormente, tendo em vista que os planos de lá implantar um hospital foram superados pelo atendimento da demanda em outra unidade cujas instalações foram ampliadas, o ideal é que a alienação onerosa seja implementada o mais rápido possível, para que o produto da venda seja utilizado para integralizar o capital de uma estatal recém-instituída, em razão desse contexto, a administração. Agora vamos ver as alternativas conectadas com esse evento que eu li. Poderá realizar pregão para alienação onerosa, uma vez que o procedimento abreviado possibilitará o atendimento da finalidade pretendida. O problema é que o pregão eu uso para comprar e não para vender. Letra A já está descartada, não é essa. Letra B de bola. Poderá realizar licitação na modalidade de concorrência, independentemente do valor, que é a alternativa B. Me parece que é essa, vamos continuar. Deverá realizar chamamento público para a escolha de melhor proposta, formalizando aí a alienação com dispensa de licitação em razão do valor. É claro que não se fala nesse caso, em chamamento público para a escolha da melhor proposta, para poder vender, dispensando em razão do valor, haja vista que o valor baixo, que é aquele que dispensa a licitação, é até 10% do valor do convite. Então, também não pode caber aí esse caso. Poderá realizar venda emergencial. Bom, aqui nesse caso não se falou em emergência, aquele caso em que a licitação está aí na condição de dispensável em razão da emergência. Também a questão não falou disso, não é a letra D.
deverá realizar pregão ou leilão. Bom, pregão não pode ser, porque pregão eu uso, evidentemente, para poder comprar. No caso do leilão, eu também não posso falar, porque o poder público adquiriu esse bem. Não foi um bem que veio em dação em pagamento. Então, nesse caso, claro que tem que fazer mesmo uma concorrência, e a resposta é, portanto, a letra B de bola. Deverá realizar licitação, modalidade é concorrência, que independe do valor. Percebam que a concorrência é exigida nesse caso por força do artigo 17. Nós começamos a ler ali o artigo 17, explicar para você que todos os bens que o poder público adquiriu, portanto, que ele comprou e que ele usa, quando ele quiser vender, ele tem que cumprir todas as formalidades legais, qual seja a avaliação prévia do bem, a autorização legislativa e usar a modalidade concorrência. Ok? É isso aí. Daqui a pouco eu volto com mais dicas.